Eu devia estar contente por deixar tu chegar, porque eu tenho um emprego, sou um objetivo num instante. Eu sou o dito cidadão, quero viver respeitável e ganho quase a metamorfose ambulante, 4.000 cruzeiros por mês. O que acontece quando o amor tenta acompanhar uma mente que nunca para, e quando as escolhas pessoais começam a moldar toda uma carreira? A história de Raul Seixas começa com um jovem inquieto, cheio de ideias, e com uma vontade enorme de viver tudo ao mesmo tempo. Desde cedo ele buscava intensidade, na música, nas amizades e nos relacionamentos. Ainda antes da fama nacional, Raul já tomava decisões que mudavam seus próprios caminhos, mudava de cidade, mudava de projetos, mudava de planos. O coração sempre caminhava junto com a arte, mas nem sempre no mesmo ritmo. Enquanto buscava seu espaço como cantor e compositor, também tentava construir relações afetivas estáveis, mesmo sabendo que a vida artística não dava garantias. A parceria com pessoas próximas influenciava diretamente suas escolhas, amigos, companheiras, colaboradores criativos. Tudo se misturava, vida pessoal e carreira, sem uma linha clara de separação. Quando surgiam oportunidades profissionais, Raul quase sempre escolhia seguir o impulso, mesmo que isso significasse deixar pessoas para trás. Alguns relacionamentos sofriam com ausências constantes, com mudanças repentinas, e com um estilo de vida difícil de acompanhar. O sonho de liberdade era mais forte que qualquer estabilidade, e isso começava a cobrar seu preço emocional. Ainda assim, Raul acreditava que precisava viver tudo intensamente, para poder transformar isso em música, em mensagem, em identidade artística. Era o início de um caminho onde amor e criação caminhariam juntos, mas nem sempre em harmonia. E muitas das decisões tomadas nesse começo, ainda voltariam para cobrar consequências no futuro. Com a chegada do reconhecimento nacional, a vida pessoal de Raul se torna ainda mais agitada. Shows constantes, viagens longas, noites sem descanso. Nesse ritmo, manter relações estáveis se tornava cada vez mais difícil. Raul se envolvia profundamente, mas também se afastava com a mesma intensidade. Alguns amores surgiam em meio ao caos da agenda, entre estúdios, hotéis e estradas. A entrega emocional era real, mas o tempo disponível nunca parecia suficiente. Casamentos e separações passam a fazer parte da história, cada relação deixando marcas, e influenciando diretamente seu estado emocional. Quando um relacionamento terminava, isso se refletia na música, no humor e até nas decisões profissionais. Havia momentos em que Raul mudava de projetos, mudava de parceiros de trabalho e até de gravadoras, impulsionado por questões pessoais. O desejo de viver novas experiências sempre falava alto, mesmo quando isso significava recomeçar do zero. Algumas decisões afastavam pessoas importantes, que poderiam ter ajudado a manter maior estabilidade. Mas para Raul, a ideia de se sentir preso era insuportável. Ele preferia correr riscos, mesmo que isso custasse relacionamentos e oportunidades profissionais. Esse padrão se repetia: amor intenso, ruptura, novo começo. E a carreira seguia acompanhando esse movimento emocional, entre picos de criatividade e fases de desorganização pessoal. O coração continuava guiando muitas escolhas, mesmo quando a razão avisava sobre as consequências. E pouco a pouco, as decisões pessoais começavam a moldar não só a vida afetiva, mas também os rumos da própria carreira. Com o tempo, as separações deixam de ser apenas episódios passageiros e passam a pesar emocionalmente. Algumas perdas não eram só amorosas, eram também de convivência, de parceria, de apoio no dia a dia. Raul sentia falta de vínculos mais firmes, mesmo quando era ele quem escolhia se afastar. Essa instabilidade afetiva começava a aparecer nas composições, letras mais reflexivas, mais solitárias, mais existenciais. A criação virava uma forma de lidar com a dor, com a saudade e com o vazio deixado por relações interrompidas. Em certos períodos, a vida pessoal bagunçada dificultava o foco nos projetos, gravações atrasavam, planos eram adiados. Produtores percebiam mudanças de humor, dias de grande inspiração, seguidos de dias de total desânimo. Quando uma relação terminava, Raul tendia a se isolar, a se afastar das pessoas e a se fechar em si mesmo. Esse isolamento também impactava decisões profissionais. Convites eram recusados, parcerias deixavam de acontecer. Mesmo assim, a música continuava sendo o lugar onde ele conseguia se expressar, quando faltavam palavras nas relações pessoais. Algumas canções nasciam diretamente desses momentos de perda, transformando experiências íntimas em mensagens universais. O público sentia essa verdade emocional,
e se conectava ainda mais com suas músicas. Mas por trás desse reconhecimento, existia um homem tentando lidar com frustrações constantes, com promessas que não se cumpriam e com afetos que não permaneciam. A intensidade emocional que alimentava a arte também cobrava um preço alto fora dos palcos. E essa mistura de criação e sofrimento passava a marcar cada vez mais a fase seguinte da carreira. Com a vida emocional cada vez mais instável, as decisões profissionais também se tornavam mais impulsivas. Raul mudava de gravadora, mudava de equipe e recomeçava projetos que ainda estavam em construção. Nem sempre por questões artísticas, muitas vezes por conflitos pessoais ou por mudanças de humor. Algumas parcerias importantes se desfaziam, mesmo quando ainda havia potencial criativo. O desejo de liberdade falava mais alto, mesmo que isso significasse abrir mão de estrutura, de divulgação, de segurança profissional. Em certos momentos, ele se afastava de grandes centros, buscando refúgio em lugares mais tranquilos, tentando reorganizar a própria vida. Mas essas pausas também interrompiam o ritmo da carreira, afastavam o artista do mercado e diminuíam a presença na mídia. Produtores viam dificuldade em planejar lançamentos, porque nada parecia garantido por muito tempo. O talento continuava enorme, mas a instabilidade pessoal tornava tudo mais imprevisível. Alguns projetos promissores não avançavam, outros eram lançados sem o apoio necessário. E a carreira começava a alternar entre momentos de brilho e períodos de afastamento quase total. Raul parecia dividido entre querer seguir criando e querer simplesmente viver longe de cobranças. Essa luta interna influenciava diretamente os rumos profissionais e afastava possibilidades de continuidade mais sólida. O artista seguia fiel à própria essência, mas pagava o preço de caminhar quase sempre sem proteção. E cada decisão tomada pelo coração acabava deixando marcas também na trajetória musical. Com o passar dos anos, a solidão começa a se tornar mais presente. Os relacionamentos já não duravam, e os laços profissionais também estavam frágeis. Raul passava por períodos de isolamento, afastado de grandes produções e longe da rotina intensa de shows. A saúde começava a dar sinais de alerta, cansaço frequente, internações e a necessidade de diminuir o ritmo. Essas limitações afetavam diretamente a carreira, compromissos eram cancelados, projetos adiados, planos interrompidos. Mesmo querendo continuar ativo, o corpo já não respondia como antes. Algumas apresentações se tornavam raras, e o contato com o público diminuía. Nesse período, a vida pessoal pesava ainda mais, porque sem a música constante, o silêncio ficava mais alto. Raul sentia falta de companhia, de apoio, de estabilidade emocional. Mas também sabia que muitas escolhas do passado tinham contribuído para aquele momento de afastamento. A sensação era de estar pagando contas antigas, de decisões tomadas em nome da liberdade. Mesmo assim, ele ainda tentava compor, ainda buscava criar, mesmo que em ritmo mais lento. A música continuava sendo um refúgio, quando as relações falhavam, e a saúde limitava os passos. Era uma fase marcada por introspecção, por revisitar a própria história, e por lidar com as consequências de uma vida intensa. O artista que sempre viveu no limite, agora precisava aprender a conviver com pausas forçadas. E esse afastamento dos holofotes também trazia uma nova forma de olhar para tudo o que havia sido vivido. Com o passar do tempo, a história de Raul passou a ser lembrada com mais carinho do que julgamento. As decisões difíceis, os amores intensos e as rupturas dolorosas passaram a ser vistos como parte de uma trajetória profundamente humana. Mesmo com tantos desencontros pessoais, Raul deixou uma obra que continua tocando gerações. Canções que falam de liberdade, de inconformismo e também de solidão. Muitas dessas músicas nasceram justamente das perdas, dos amores que não duraram e das escolhas que custaram caro. Hoje, ele é lembrado não apenas como um grande compositor, mas como alguém que viveu do próprio jeito, com todas as consequências disso. Talvez se tivesse escolhido caminhos mais seguros, a vida tivesse sido mais tranquila. Mas talvez não existisse a mesma força criativa, nem a mesma verdade nas canções. A história de Raul mostra que as decisões do coração podem abrir caminhos de liberdade, mas também deixam cicatrizes. E mesmo assim, essas marcas fazem parte do que nos torna quem somos. O público continua encontrando nas músicas de Raul palavras para sentimentos que nem sempre sabem explicar. E é por isso que sua história ainda emociona, porque fala de escolhas, de perdas e da busca constante por viver com autenticidade. Conte aí nos comentários de quem você gostaria de ouvir a história de vida contada aqui.